Olá, muito boa tarde, vocês que estão chegando aqui no portal da Engenharia Mecânica. Eu sou o Severiano, tá? E estou aqui para dar andamento à nossa série Veículos Elétricos e Híbridos, com a nossa introdução no capítulo 1, né? Fazendo nossa introdução do curso com o capítulo 1. Caso você queira ver toda a grade do curso, da série, você volta lá no vídeo 1.1. Pois bem, dentro dessa introdução, como eu sempre falo, nós já passamos por 4 subitens: o que é eletrônica de potência e os veículos elétricos, essa comparação, essa correlação. Falamos dos conversores de potência, da definição e classificação, né? E também falamos dos conceitos de eletrônica de potência, uma breve apresentação sobre os conceitos de eletrônica de potência. Nós entramos nos interruptores e neste vídeo de hoje 1.10 nós vamos continuar falando dos interruptores MOSFET. Mas antes de iniciar, eu queria pedir a você que está chegando agora no canal, no portal, que se puder se inscreva, né? Deixe seu like, compartilhe, acione o sininho das notificações para ajudar a gente, tá? Isso é muito importante para o nosso trabalho, tá bem? Hoje, nesse vídeo, como eu falei no vídeo anterior, nesse vídeo nós iríamos falar sobre os MOSFET, canal N e canal P. O que diferencia um transistor MOSFET N de um transistor MOSFET P, tá bem? Então vamos para frente. Aqui na figura você tem a representação de um MOSFET N, tá bem? Onde eu estou circulando aqui, e aqui um MOSFET do tipo P. Tá? O MOSFET N, que é o primeiro que nós vamos falar, eu vou falar da estrutura dele, né? Depois a gente vai falar da estrutura e de outras coisas do canal do MOSFET canal P. Mas no MOSFET canal N, por exemplo, né, que é negativo, esse N é de negativo, tá? Ele possui um canal de dopagem. Esse canal de dopagem, na verdade, é como se fosse um dope de um ser humano. Você altera a característica do semicondutor. Tá certo? Como a gente vai ver, você mete impurezas aí e altera a capacidade do semicondutor, né? Então ele trabalha com excesso de elétron, por isso que ele é negativo, é um canal N, tá? A fonte S aqui a fonte S é geralmente conectada ao negativo, né, ao terminal negativo, conforme está mostrado aqui, nós estamos tratando aqui do MOSFET N, que eu botei o para a direita, não tem problema, tá? Então o terminal S, ele está conectado à parte negativa, enquanto o dreno tá a parte positiva, conectado à parte positiva. Quando a gente fala de dopagem, na verdade é um dope, né? Sim, só voltando aqui, você pode ir lá em semicondutores, dar uma estudada, uma analisada no assunto, né? Mas a gente adianta aqui que a dopagem N, ou seja, doping N, é um dope, na verdade. Você significa adição de pequenas quantidades de impureza. Essas impurezas, no caso do canal N, que é negativo, você adiciona pequenas impurezas como fósforo ou arsênio, por exemplo. Você adiciona isso à estrutura dos semicondutores. E esses semicondutores, geralmente, a maioria dos casos, ou é silício ou é o germânio, e muito mais o silício, tá? Pois bem, você dopa o material, porque o semicondutor, ele está entre o isolante e o condutor. Ele não conduz. Quando você dopa ele, você altera ele, que você mete essas impurezas, ele passa a conduzir, tá? Então é por isso que ele é chamado de N. A fonte S, eu já falei, é geralmente conectada ao terminal negativo, enquanto que o D é conectado ao terminal positivo. Pois bem, em termos de operação, né, desse MOSFET N, né, para conduzir, a tensão na porta VGS, essa tensão aqui, deve ser maior que a tensão limiar. Essa tensão limiar, a gente vai falar lá na frente, mas ela nada mais é do que uma tensão mínima de rompimento. Essa porta vai controlando tensão para o dreno, chega uma hora que esse diodo ele polariza e essa corrente ID começa a passar de D para S, tá? Para a fonte. Então, quando ativado, os elétrons fluem do dreno para a fonte, eles fluem quando ativado, ou seja, quando rompido, quando passado o limite dessa tensão, que chama-se limiar, tá? Em termos ainda de canal N, ou seja, de MOSFET tipo N, ele tem algumas características que são diferentes das características do MOSFET P. O MOSFET N, ele tem alta mobilidade de elétrons, né, porque essas impurezas causam excesso de elétrons, resultando em menor resistência e maior eficiência.
Esses MOSFETs são frequentemente, usados em aplicações na eficiência e velocidade, são críticas, como em conversores DC-DC. Então é muito importante a eficiência nesses conversores DC-DC. Indo para frente, nós vamos ver agora o MOSFET canal P. Aqui sim, agora que eu tinha me enganado na figura da outra vez, aqui o canal P. É MOSFET canal P. O MOSFET canal P, ele já é um pouco diferente. Ele possui um canal de dopagem com excesso de lacunas, e não de elétrons. Ou seja, quando você bota determinadas impurezas, que no caso não é o arsênio, nem o galho que a gente meteu ali no tipo N, sendo outro tipo de impureza, quando você mete as impurezas lá, ele deixa as vagas, porque se você for lá no estudo dos semicondutores, você vai ter uma estrutura em que você tem elétrons bem distribuídos. Quando você saca elétron daquele que você mete impureza, você afasta um elétron e fica lacuna. Você força uma lacuna dentro do semicondutor. Isso você indo lá no estudo dos semicondutores, você vai entender melhor do que eu estou falando aqui, tá? Mas de qualquer forma é o seguinte, ele possui um canal de dopagem, né, com excesso de lacuna. A fonte S agora, tá aqui a fonte S, ela é geralmente conectada ao terminal positivo, enquanto que o D é o terminal negativo. Veja que o diodo agora está numa posição inversa do tipo N. Aqui o diodo está nesse tipo. Então, isso aí é a estrutura do canal P. Por isso que ele é chamado de P, porque essas lacunas tornam o MOSFET, torna o semicondutor positivo, tá? Carregado positivamente. Da mesma forma que nós falamos lá no caso da dopagem do negativo, você pode ir lá também, semicondutores, estudar e tal. Mas adiantando aqui, essa dopagem do tipo P significa a adição de pequenas quantidades de impurezas, boro e galho. Já não é o arsênio como a gente viu lá. Aqui é o boro e o galho, tá? Lá você tinha o arsênio, se não me engano, e o fósforo. Aqui é o boro ou o galho, tá? E você adiciona isso, você faz essa adição à estrutura dos semicondutores, como o próprio, ainda assim, o silício e o germânio. São os dois semicondutores mais usados, né? Então essa é a razão pelo qual se chama MOSFET P. É porque você não deixa ela com excesso de elétrons, você deixa ela com excesso de lacunas, que caracteriza um MOSFET positivo, tá? E a fonte S agora está conectada ao lado positivo e o dreno ao negativo. Esses esquemas, essas estruturas são importantes para entender o funcionamento dos dois tipos de MOSFET, tá? Indo passo para frente, saindo da estrutura e vindo para a operação, então para que o MOSFET conduza, a tensão VGS, que é essa daqui, deve ser menor que a tensão limiar, aquela tensão que eu já falei que é uma tensão mínima, tá? A gente chama aqui a sigla VTH, tá? Pois bem, então ela tem que ser menor, para que esse MOSFET comece a conduzir, que é a função do MOSFET, de um transistor, é conduzir ou não conduzir. Então, quando ativada, as lacunas, e não mais os elétrons, como no caso aqui é dos elétrons, as lacunas fluem do dreno para a fonte. Então, não são os elétrons que fluem do tipo P, são as lacunas, tá? As características desse MOSFET, elas são bem inferiores às características do tipo N, as características do MOSFET canal P, o tipo P, tá? Ela tem menor mobilidade, né? Menor mobilidade de lacunas em comparação com os elétrons, resultando em maiores resistências e menores eficiências de aplicações. Então, trocando a miúdos, de cara você percebe que o MOSFET N, ele é muito mais importante do que o P. Não quer dizer que o P não tem sua importância, tá? Mas ele tem sua importância, tá? Então, esse processo resulta em maior resistência e menor eficiência dos MOSFET canal P. Por isso que ele geralmente ele é usado em circuitos complementares, esse MOSFET do canal P. Como em topologias de ponte, né, onde ele combinado com o MOSFET canal N, né, melhora o desempenho. Então você pega o N, aí você combina o MOSFET P com o MOSFET N para você ter um melhor desempenho, tá certo? Então era essa a dúvida que a gente queria tirar desses dois tipos de MOSFET, tá? Como nós falamos 2 ou 3 vezes em tensão limiar, né? A gente vai dar uma explicação aqui do que seja tensão limiar para a gente finalizar nosso vídeo. A tensão limiar é a tensão mínima que deve ser aplicada entre a porta lá que a gente viu, né, a porta de controle, e a fonte S do MOSFET.
para que o dispositivo comece a conduzir, ou seja, essa é a tensão mínima para que ela se rompa, para que o diodo ele seja polarizado de forma a conduzir a corrente, né? Em outras palavras, VTH é o ponto em que o MOSFET passa do estado desligado para o estado ligado, ou seja, do estado não conduz para o estado conduz. Tá bem? Eu espero que essa dúvida, que essa tratativa aqui tenha tirado a dúvida, porque a gente às vezes fala transistor tipo N, transistor tipo P, MOSFET, IGBT, então isso tem a ver com a parte, com o caso da dopagem, né, do tipo de impureza que você joga lá na estrutura do semicondutor, tá? Então no próximo vídeo, que é o 1.11, nós vamos continuar ainda tratando de interruptores, tá? Tratando de interruptores, mais especificamente do MOSFET ainda. Nós vamos ter algumas informações a mais do MOSFET, para depois passarmos para outro assunto dentro da nossa introdução de eletrônica de potência, tá? Se você chegou até aqui, muito obrigado, um abração para vocês, tá? Curta o vídeo, compartilhe e dê força ao nosso trabalho. A gente precisa muito disso, tá bem? Portanto, colegas, um grande abraço e até o próximo vídeo.